só acaba quando termina. Oh! O Ronan e suas frases óbvias. Só acaba quando termina. Quando minha mãe ia fazer pão, e eu não sei se sua mãe ainda faz pão. Tem alguém aqui que a mãe faz pão caseiro? Levanta a mão. Ó, uma galera. Mica, tem como dar mais retorno? Mais retorno, mais volume, faz tudo isso. Aí. Olha só. Quando minha mãe fazia pão, e eu lembro uma das primeiras cenas da minha mãe fazendo pão, eu lembro de eu ficar perto dela, pequenininho, baixinho, olhando para a mesa, incomodando ela, porque ela ia pegar um saco de farinha, ela ia pegar óleo, ela ia pegar sal, e eu ficava incomodando, querendo brincar, porque eu achava que ela estava brincando. Criança acha que tudo que o adulto está fazendo é brincadeira também. E minha mãe, de repente, cara, era um negócio muito maluco. De repente ela ia na geladeira, ela abria a porta e tirava da porta da geladeira uns ovos de galinha e levava para a mesa. De repente, ela ia na despensa e pegava um saco de um pó branco, que aí depois, quando eu era adulto, eu descobri que era o quê? Farinha. Ela botava na mesa. Farinha, ovo. Aí de repente ela ia embaixo da cozinha, assim, porque ela botava num pozinho, num potinho branco, um outro pó branco, que era o quê? Sal. Aí de repente, cara, ela tirava uma garrafa assim, com óleo assim, com líquido meio dourado, que é o óleo. E ela botava tudo na mesa, um pó branco, ovo, farinha. E minha mãe era meio louca, porque de repente ela pegava aquela farinha e ela não colocava dentro de um pote, ela jogava tudo na mesa. E minha mãe fazia uma montanha assim, como se fosse um vulcão. Tá ligado? Sabe um vulcão? E com um buraco no meio. Aí ela quebrava o ovo e botava lá dentro. E eu olhava aquilo, que brincadeira massa da minha mãe, né? Tudo que criança adora fazer é se sujar, né? E eu olhava aquela farinha, até que o dia que eu cheguei do lado e falei assim, ó, aí, sai daqui, moleque! E ela continuou. Dentro daquele vulcão ela botava óleo, pegava aquele outro pó branco e colocava sal. E aí eu descobri que ela botava açúcar também. Sal e açúcar. E eu não entendia nada. Mas eu fiquei muito doido quando ela começou a mexer com aquele negócio. Com a mão. Aquele monte de pó com um monte de coisa virou uma massa, um troço branco. E minha mãe era muito louca, porque ela pegava a massa assim com as duas mãos e fazia, ó, jogava. E eu vi que ela começava a bater naquele negócio e fazia assim, ó, e amassava, e de repente jogava assim na mesa. Uma hora ela pegou um pau. Eu falei, pronto. Ah, mãe, eu soprei sem querer. Não era para mim, era para massa. Ela pegou o rolo e começou. O mais louco foi que eu me perdi uma hora e fui brincar com outra coisa. Quando eu volto algumas horas depois com um cheiro diferente na cozinha, eu descubro que ela vai no forno, abre e ela tira um negócio saboroso, quentinho, e ela chamou aquilo de bolo. Depois de ter chamado aquilo de bolo,
eu não sei o que é. Eu olhei aquilo, tenta imaginar minha cabeça com 4, 5 anos, sei lá. E eu olhava aquilo, aí ela botava um negócio gostoso, doce por cima, que depois eu descobri que era uma calda de chocolate, um negócio assim. E o pior ainda foi quando eu descobri que aquele ovo que estava na geladeira, que aquela massa que estava na despensa, que aquele óleo que estava que aquele sal, aquilo tudo se juntou, ela amassou, bateu, e no final das contas, se tornou num troço que eu comi e eu gostei pra caramba. E se você parar para pensar, a gente adora bolo, mas quem gosta, são poucos, tá? Pode ser que você goste. Quem gosta de fazer bolo assim? Adora. Nossa. Olha. Você gosta de fazer, né? Sabe por quê? Porque é você que bate na massa. É porque é você que amassa o negócio. Agora, pergunta pro ovinho. Chega pro ovinho assim: ovinho, vamos quebrar você? Não, não quebra eu não. Eu sou um fiotinho de frango. Eu falo: vou te quebrar. Não, não me quebra não. Mas fala: eu preciso que você seja quebrado, porque você quebrado vai se tornar um delicioso bolo. Não, não quebra eu não. Ele fala. Aí você chega pra massa: trigo, bora levar um cacete? Hein? Umas pauladas na mesa? Não, não bate em mim não. Não, eu preciso te amassar, porque você junto com o ovo vai se tornar, e junto com o sal, e junto com a margarina, e com tudo, você vai se tornar um delicioso bolo. Para quê? Para eu te comer, né? Não, não comeu não. A gente adora o resultado, mas quem participa do processo muitas vezes não gosta. Eu queria que você assistisse um vídeo comigo. Dá o play. Opa, volta. Suspense, gente. Você tá louco?
palmas que ele merece, não merece? Ó. A gente, essa semana, nós meditamos na história de José. E se você que meditou e acompanhou e viu a história de José, e se você também está aqui e não viu e não teve a oportunidade de meditar e nem ler, a história de José, ela é uma história incrível. Eu amo a história de José. Eu queria que você lembrasse comigo o que ele passou, quem ele era e o que ele passou na vida. A história de José está no capítulo 37 a 50 de Gênesis. E o primeiro ponto da história de José, só para você lembrar, ele era o filho querido do papai. Jacó amava José, porque ele foi filho de Raquel, e ele tinha um amor especial por Raquel, e ele tinha um carinho muito especial por José. Diferente dos seus outros 11 irmãos, especialmente dos outros 10 irmãos mais velhos. Mas José passou de filho querido a irmão perseguido, porque os irmãos começaram a ter ciúme dele, inveja dele, e o negócio piorou quando José começou a contar as coisas que estavam no coração dele, que Deus tinha mostrado. Sonhos de que ele teria um futuro de glória, sonhos de que eles teriam um futuro abençoado, sonhos de que os próprios irmãos se renderiam a ele, se prostrariam a ele, porque ele seria maior do que os seus próprios irmãos, governaria sobre os seus irmãos. Isso incitou uma inveja, isso incitou um caos naquela família, especialmente entre os irmãos. Então ele passou de filho querido para irmão perseguido. Eles começaram a incomodar demais José, começaram a falar mal, começaram a sentir ciúme, inveja. Só que não foi só isso. De irmão perseguido ele pulou para vendido como escravo. Eles primeiro queriam matar José. Aí, como a história não se desenrolou, surgiu uma outra ideia. A ideia foi que em vez de matar José, eles venderiam José como escravo. E José foi vendido como escravo, porque os irmãos dele, os 10 irmãos mais velhos, tinham ciúme, não gostavam dele, achavam ele um saco, achavam que ele se achava, e venderam ele. De vendido como escravo, ele passou para ser administrador do lugar onde ele foi trabalhar como escravo. Ele foi trabalhar como escravo na casa de um cara, em outro país, em outra nação, com outras pessoas, e de tão bom que era o trabalho dele, de tão dedicado que ele era, de tão comprometido, e a Bíblia diz, pelo fato dele ter Deus na vida, ele começou a prosperar, e o dono dele, o Potifar, que era dono dele, confiou tanto nele, falou: esse cara é o cara, cuida de tudo na minha vida, cuida da minha casa, cuida da minha conta bancária, fica com os meus cartões, cuida do gado, você só não toca na minha mulher, ok? Combinado, o resto, tudo você administra para mim, porque eu sou um cara ocupado. A mulher começou a gostar de José, e ele fugia da mulher, e José começou a ser perseguido por essa mulher, tanto é que ela ficou tão braba que ele não quis ficar com ela, que ela inventou que ele tinha abusado dela, e dessa mentira ele voltou a ser perseguido, e dessa perseguição ele ficou preso injustamente. Eu quero que você recapitule comigo. Ele foi perseguido pelos seus irmãos injustamente, ele foi vendido pelos seus irmãos injustamente, ele se tornou escravo injustamente, ele foi perseguido pela mulher do chefe dele injustamente, ele foi acusado injustamente, ele foi preso novamente injustamente. Aí você fala: se tudo não estivesse tão ruim, o negócio piorou mais ainda, porque lá na prisão ele começa a lidar com as coisas tão bem que ele é honrado. Ele fala: olha, você quer cuidar da cadeia para nós? Você é um cara tão bom, você é um cara tão organizado, tão disciplinado, tão diligente, tão comprometido, que o dono do cárcere, né, o carcereiro, entrega a chave do cárcere para José, para ele cuidar. Imagina um preso ser dono da própria chave, para você ver o nível de confiança que ele tinha. Mas se não fosse, ou se não bastasse as coisas injustas na vida de José, ele interpreta o sonho de 2 colegas que são prisioneiros com ele, que são 2 colegas que trabalhavam para o faraó. E quando ele interpreta o sonho de um ia dar um resultado ruim, o sonho de outro ia ser um resultado bom. O que tinha um resultado bom, ele ia voltar a trabalhar na casa do faraó. E José diz o seguinte: olha, quando acontecer isso com você, não esquece de mim, que eu te dei uma mão aqui. Tamo junto, cara. Ei, é nós.
Aí o cara falou, não, pode deixar, faz aqui o toquinho, aqui, assistir um toquinho e tudo. Não, estamos juntos. O cara saiu da prisão, nunca mais lembrou de José. A Bíblia diz que passaram-se 2 anos e o cara nem aí para José. Aí imagina o quanto José não ficou se martirizando. Caramba, já não basta meus irmãos, que injustiça. Já não basta Potifar, que injustiça. Agora eu ajudo esse cara esquece de mim, que injustiça. Deus, você está de sacanagem comigo? Parece que eu estou cagado de pomba. A minha vida é uma droga. Quem aqui já falou minha vida é uma droga aqui? De verdade. Alguém aqui já falou minha vida é uma droga? Eu sou muito burro. Ai, nada dá certo comigo. Eu não tenho sorte para nada. Quando menos se espera, de repente, o carcereiro que esqueceu de José, lembra de José e indica ele para o faraó, falando, olha, eu conheci um cara que interpreta sonho. E o faraó teve um sonho, chamaram José. José interpretou o sonho. E José falou o seguinte, faraó, o sonho é esse, ó. 7 vacas magras comem 7 vacas gordas. Isso representa que teremos 7 anos de fartura e depois 7 anos de escassez na terra. Por isso você precisa encontrar um homem sábio, alguém inteligente, muito bom, para administrar tudo isso, para gerenciar todo o Egito, para poder se preparar para as vacas magras. De preferência que ele seja hebreu, que interprete sonhos, que tenha sido preso injustamente, não sei, uma dica, sabe? Quem sabe que o nome comece com Jó e termine com Zé, sei lá. O que você acha? Eu falo, mas você podia dar uma mão, né? Estou fazendo nada, estou na prisão, posso vir governar o Egito, não tem problema. Resumindo, de injustiçado pelos seus irmãos, José se torna governador de todo o Egito. Quem lembrou de toda a história aqui agora? Aí você me diz, Ronald, o que tem a ver isso com o vídeo que a gente assistiu e com o maldito do pão, que eu não sei se era bolo ou se era pão? Que você explicou. Sabe o que tem a ver? Que, primeiro, você precisa entender que com Deus, a tua história só acaba quando termina. A gente olha para a nossa vida e acha que é o fim. E você só tem 13 anos. Minha vida acabou, Rona. Minha vida acabou. Por que tua vida acabou? Eu fui mudado de sala. Se tua vida acabou, te mudaram de sala. Minhas amigas que a gente estuda desde a 4ª série, eu vou morrer. Ai, meu Deus. Minha vida acabou, Rona. O que foi? Por que tua vida acabou? Você não sabia? Sabia do quê? Meu cachorro. Meu cachorrinho. Não, desculpa, não é meu cachorro. Meu filhinho morreu. Minha vida acabou, Rona. Por que tua vida acabou? A Ju, o que tem a Ju? Eu mandei o WhatsApp, ela não responde. E o pior, os 2 risquinhos ficaram azuis. Ela me odeia. Ela está fazendo complô contra mim. Deve estar falando para todas as amigas. Dá vontade de dar um murro. Brincadeira. Só um tapa na nuca assim, só para brincadeira. Mas dá vontade mesmo. Sabe por quê? Porque a maioria de nós tem a limitação de só olhar a nossa vida pelo que estamos vivendo agora, nesse exato momento.
Só que Deus, quando Ele olha para a sua vida, Ele está construindo um bolo. Fala comigo, Ele está fazendo um bolo. E aí quando você olha para o ovo isolado, você olha para o ovinho isolado, o que é o ovo? O ovo talvez é aquela mudança de escola que os teus pais vão ter que fazer. Quando você olha a farinha sozinha, é aquela amiga que mudou de amiga, agora ela tem outros amigos. Quando você olha para o sal é aquele outro que não respondeu o WhatsApp. Quando você olha para o azeite, é o teu GA que você ficou, que não era a tua primeira opção. Quando você olha para o açúcar, é aquele vizinho novo que chegou na rua, que é um chato, que fica só incomodando e falando mal de você para os outros. Quando você olha para a manteiga, talvez seja o problema que teus pais estão passando, de brigas, de dificuldades, talvez até de separação, divórcio. E você olha para tudo isso, e quando você olha isoladamente, você fala, isso não pode dar certo, isso não vai dar nada, minha vida é uma droga. Mas quando você olha a farinha, o ovo, o azeite, a manteiga, tudo separado, você não consegue enxergar um bolo nisso. Quando você olha cada problema, cada dificuldade da sua vida, você não consegue ver sentido nisso. Mas o que Deus quer te dizer hoje, que cada problema, cada dificuldade, cada coisa que você tem passado na sua família, na sua vida, nos seus amigos, na sua vida pessoal, emocional, escola, igreja, tudo isso está servindo para Deus fazer de você um delicioso bolo. Quem está entendendo o que eu quero dizer aqui? Só que você não está preparado para enfrentar o processo. Fala assim comigo, eu preciso aprender a passar pelo processo. Eu quero que você repita comigo, todos os adolescentes, fala comigo, eu preciso aprender a passar pelo processo. O que é o processo? O processo são aquelas coisas ruins que acontecem na nossa vida, que a gente não vê sentido, mas que no final da história Deus quer te mostrar. Eu estava preparando você. E existem 4 coisas que eu aprendo na vida de José, que fizeram dele alguém que aprendeu a passar pelo processo, e ele só venceu pelo processo. Não só passou pelo processo, como ele venceu. A primeira coisa que me deixa fascinado na história de José, é que com a história de José eu entendi que eu não posso esperar que as pessoas entendam aquilo que só eu vejo. Como assim, Rona? Eu vou repetir com você essa frase. Não espere que as pessoas entendam o que só você viu. Para quem não lembra, José teve um sonho, e no sonho, os feixes dos irmãos se curvavam diante dos feixes de trigo dele. No outro sonho, as estrelas e a lua e o sol se curvavam perante ele. E ele foi e contou isso para os outros com alegria. Sabe quando você conta para quem aqui já contou para alguém que o Nova Teens é algo muito legal, ou que tua vida com Deus é algo muito legal, ou que tua vida de oração é algo muito legal, e a pessoa, nada a ver, que paia, sei lá. Alguém já teve uma experiência parecida com essa? E olha, eu vou te falar uma coisa, não somente Nova Teens, mas aquilo que Deus faz no seu coração, os sonhos que Deus tem colocado no seu coração. Quem tem tido sonhos que tem certeza que são sonhos que Deus plantou na sua vida, talvez de uma carreira, talvez de uma profissão, talvez de um ministério, você sabe que Deus tem plantado sonhos no seu coração? Levanta a mão, quem tem sonhos de Deus aí na sua vida? Amém? Olha só, aprende o seguinte, não espere que as pessoas entendam aquilo que só Deus te mostrou. Nem todo mundo vai entender. Por isso que o melhor é guardar para você e não compartilhar. O melhor é você guardar isso no seu coração. Nem sempre a tua família vai entender. Olha, sabe qual é uma das maiores tristezas que a gente tem no Nova Teens? É quando um adolescente está querendo Deus e os pais ficam empacando. É triste, eu lamento. A gente fica triste porque os pais ainda não estão entendendo aquilo que Deus está fazendo no coração da vida do seu filho. E talvez você, adolescente, você está aqui me olhando e você está sedento por Deus. Você está sedento por crescer com Deus. Você está sedento por aprender aquilo que Deus quer falar ao seu coração. E talvez os seus amigos criticam você, dão risada porque você vem aqui na sexta-feira.
Talvez os seus colegas de escola tiram sarro de você porque você tomou a decisão de não ficar. Talvez as suas amigas estão te zoando porque você não está querendo ir naquela festinha que elas vão. Talvez os teus amigos estão te zoando demais porque querem te mandar coisa no WhatsApp ou querem te mostrar vídeo no celular e você tem rejeitado. E eles te chamam de boiola, te chamam de bichinha, te chamam de um monte de coisa. E eu quero te dizer uma coisa: não espere que as pessoas entendam aquilo que Deus te mostrou. Porque Ele mostrou para você, Ele colocou e plantou sonhos no seu coração. E isso faz parte do processo. Quem está querendo chegar como José, a cumprir o propósito de Deus para a sua vida, tem que estar disposto a passar pelo que José passou. E José passou pelo fato dele não ser compreendido por aqueles que estavam à sua volta. Você já se sentiu assim, que os teus amigos ou familiares ou alguém em volta de você não compreende o que passa no seu coração? Alguém já sentiu isso? Não espere que eles entendam. Faz parte do processo você sentir esse tipo de solidão às vezes. Eu abro meu coração com vocês. Eu estou caminhando com Deus há um tempão. Eu sou pastor há um tempão. Ainda assim, tenho coisas no meu coração que as pessoas da minha volta não compreendem. Coisas que eu tenho certeza que Deus plantou no meu coração e aqueles que estão à minha volta não enxergam. E eu não posso esperar que os outros entendam aquilo que Deus mostrou para mim. Faz parte do processo. Quem entendeu esse primeiro ponto aqui, amém? Então às vezes você vai ser criticado, você vai ser rejeitado, vão te zoar, vão tirar sal. Às vezes a tua própria família não vai te apoiar, mas faz parte do processo. Você vai falar: mãe, olha, quando eu crescer eu quero fazer música. Meu Deus, você está louca, menina, você vai estudar e ter um trabalho de verdade. Falam assim, né? Mãe, eu quero... Pensa se um moleque hoje fala para o pai que quer ser pastor. Meu Deus, não, pelo amor de Deus, filho. Olha, não espere que as pessoas entendam aquilo que só Deus te mostrou. Segundo, você precisa entender uma coisa: tempos bons revelam suas qualidades, mas tempos ruins revelam seu caráter. José, quando as coisas iam bem, ele prosperava, e todo mundo percebia que ele era organizado, todo mundo percebia que ele era diligente, que era um bom administrador, porque as coisas estavam indo bem. Mas quando as coisas iam mal, o fato dele ser um bom administrador não resolvia. Quando as coisas iam mal, o fato dele ser organizado não resolvia. Quando as coisas iam mal, só restava uma coisa para José: o caráter. Sabe o que é o caráter? É esse compromisso que você tem com as coisas que você decide sobre o que é importante, sobre os seus valores. Por exemplo, eu não vou mentir. Eu não vou pegar algo que não é meu. Eu não vou ficar. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Isso é valores. São compromissos que você faz com você mesmo. Por santidade, por querer agradar a Deus, por querer ter a honra de Deus sobre a sua vida, que é nos momentos difíceis que eles vão ser testados. É quando tiver todo mundo te zoando porque você não está querendo ver o videozinho, é que aí o seu caráter vai ser testado. É quando estiverem te perseguindo na sala, porque você, viadinho, boiolinha, olha, vê o vídeo aqui. Aí você fala: não, cara, eu não vejo essas coisas. É aí que teu caráter é testado. É quando as tuas amigas ficam tirando sarro de você, porque aquele menino pediu para ficar com você, você diz: não, eu não vou ficar, porque eu tenho um compromisso com Deus. Eu vou namorar na hora certa, Deus vai me dar um namorado incrível, um menino de Deus, e eu vou me casar e eu vou ter um casamento feliz. Eu não vou ficar gastando o meu corpo, a minha mente, as minhas emoções com aquilo que não vai honrar a Deus. Esse tipo de compromisso revela o seu caráter. Rona, não estou disposto a passar por isso. Talvez você não esteja disposto a ser levado por Deus para o lugar mais alto que Ele tem para você.
Aqueles que não querem ser confrontados no seu caráter e aprovados, não estão preparados para receber o trono. E o trono representa a vontade de Deus para a sua vida. Sabe aquilo que você mais sonhou? Carreira, família, planos e projetos. Quem está entendendo aqui, levanta a mão. Amém? Mas principalmente, você não pode desprezar o poder dos relacionamentos. Deixa eu te contar uma coisa muito legal. Tem gente no seu caminho que vai parecer que é só empecilho. É só gente que te atrapalha. Olha só, quem é que mandou José lá no começo da jornada dele para um poço? Quem foi? Quem foi? Quem? Seus irmãos. Quem vendeu ele como escravo? Quem? Os seus irmãos. Deixa eu perguntar, mas quem fez dele um administrador de uma propriedade enorme? Quem foi? Um chefe, Potifar. Agora deixa eu fazer outra pergunta. Quem tornou José um acusado de abuso sexual e um prisioneiro novamente? A mulher de Potifar. Quem por causa do sonho revelado indicou José para ir para o palácio? Aqueles carcereiros, aqueles presos junto com eles, que eram servos do faraó. O que eu estou querendo que você entenda é o seguinte: quem ferra, entre aspas, a sua vida são pessoas. Diga comigo, pessoas. Mas quem abençoa a sua vida são quem? Quem? Pessoas. Como saber quem vai me abençoar e quem vai me ferrar? Como saber, gente? Tem como saber? Nem sempre. Nem sempre. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque você, adolescente, precisa aprender a escolher amizades, certo? Aqueles que têm um caráter ruim, aqueles que têm valores diferentes dos seus, são pessoas que a gente às vezes precisa se afastar. Mas eu não devo deixar de amar ninguém por isso, porque a gente não sabe quem são as pessoas que Deus colocou no nosso caminho para nos abençoar, ou para aparentemente nos perseguir, que na verdade essa perseguição irá me levar para a vontade de Deus na minha vida. Olha só, eu quero que você faça um raciocínio comigo. Se José não tivesse sido vendido como escravo, ele não teria sido comprado por Potifar. Se ele não tivesse sido comprado por Potifar, ele não teria sido preso em uma prisão real. Se ele não tivesse sido preso numa prisão real, ele não estaria junto com presos que trabalhavam para o faraó. E se ele não tivesse preso com pessoas que trabalhavam para o faraó, ele não ia ter a oportunidade de um dia ser indicado para servir o faraó. Se ele não tivesse tido a oportunidade de ser indicado para servir o faraó, ele jamais teria a oportunidade de se tornar o governador de todo o Egito. A gente não sabe quem são as pessoas que Deus colocou no nosso caminho. Talvez a maior bênção que Deus preparou para a sua vida está sentado aí do seu lado e você tem desprezado. Quando eu digo sentado do seu lado, Deus tem colocado no seu caminho, seja no grupo, seja na igreja, seja na família. A gente não sabe. O que eu devo fazer por aqueles que me odeiam ou me perseguem? Segundo a Bíblia, orar por eles, porque às vezes eles estão sendo instrumentos de Deus para me levar a viver a vontade de Deus para a minha vida. Quem está entendendo, fala eu. E por último, somente o fim da história nos permite compreender o começo. Quando você olha para a história de José, sem o final, não dá para entender nada. Concorda comigo? Por isso que você não vai entender tudo que você tem passado com seus amigos, com a sua família, enquanto o final da história não chegar. Não vai. E por isso eu quero ler esse texto que o próprio José declarou no último capítulo de Gênesis, quando a vida dele está acabando. Ele diz o seguinte: vocês planejaram mal contra mim. Ele diz isso para os seus irmãos, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Olha só,
Pode anotar. Eu quero orar com vocês. E hoje nós vamos tirar um tempo no GA para dividir sobre esses 4 pontos. E eu quero já ajudar os líderes nessa explicação. Eu quero que você reflita o seguinte: sobre pessoas não compreenderem você. Tem pessoas na sua vida que às vezes não compreendem, te perseguem, tiram sarro, te zoam. Será que Deus não está colocando elas no seu caminho para isso? Por algum motivo? Você tem passado por momentos de dificuldade que você não entende a razão, e talvez Deus nessa mensagem te mostrou que tem um propósito? Tem a ver com você crescer, tem a ver com aprofundar você no relacionamento com Deus, tem a ver com melhorar o seu caráter. Tem algo que você tem passado na sua vida que você não entende, mas no fundo Deus está te mostrando que a história ainda não acabou? Vamos orar? Feche seus olhos, ore comigo, e no GA vocês vão compartilhar sobre isso. Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer pela vida de cada time. Muito obrigado pelo tempo que o Senhor nos proporcionou aqui. Muito obrigado pela vida de cada um deles. Eu te peço que o Senhor nos dê crescimento, Senhor. Eu te peço crescimento no coração, na vida de cada adolescente. Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, que realmente, Pai, cada um dos que estão aqui possam crescer contigo, serem abençoados e transformados na sua caminhada, e que o Senhor mostre a importância do processo, porque a história contigo só acaba quando termina, Pai. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém e amém.